Oi, gente. Final de ano, preocupação. Será que a matrícula do meu filho com deficiência neurodivergente vai ser renovada? Então, gente, meu nome é Ana Cristina, Cris, mãe de Amora, sou mãe atípica e advogada. Aqui falamos sobre toda sorte de assuntos relacionados a terapias, autismo, neurodivergência, enfim, tudo que tiver associado a esse universo. Então, gente, hoje eu estou ouvindo falar sobre esse assunto, por quê? Porque estamos no final do ano e já vamos começar a nossa Via Crucis de renovar nossas matrículas, as matrículas das nossas crianças na escola. E nesse sentido, eu queria trazer aqui algumas questões relacionadas a esse ponto. Primeiro é o seguinte, gente. Se seu filho já está inscrito, devidamente matriculado, estudando regularmente numa escola, típico ou atípico, ele vai ter preferência de matrícula em relação a outros estudantes que queiram ingressar naquela instituição de ensino. Ponto. Isso acho que todo mundo já sabe. Segundo ponto, gente, seu filho é neurodivergente, possui alguma deficiência, gente, ele tem prioridade em relação, inclusive, a outras crianças que estão na escola. E por que isso, gente? Porque a Lei 10.048 fala taxativamente que pessoas com deficiência, dentre as quais pessoas que estão no espectro do autismo, elas têm direito à preferência, vamos dizer assim, filas em repartições públicas, repartições privadas, eles vão ter sempre preferência. E eu incluo essa norma também para a instituição de ensino. E isso, gente, tem tudo a ver com a lei de inclusão, né, a lei brasileira de inclusão, e também com a lei berenice-piana, porque elas são muito claras no sentido de que a inclusão deve ser promovida sim. Então, gente, se você passou por uma situação, olha, a gente não vai renovar a matrícula da sua criança esse ano, porque nós tivemos um aumento de procura, ou qualquer coisa desse tipo, e seu filho já está matriculado, gente, isso é uma conduta ilegal. E aí, assim, se você for no ChatGPT, porque o ChatGPT hoje é o oráculo, né? Você vai dizer assim, pegue por escrito a negativa formal. Gente, nenhuma escola, né? Ninguém é idiota na vida, né? Nenhuma escola vai te dar uma negativa formal por escrito. O que você deve fazer, na verdade, é, sinceramente, e eu sou advogada, né? Você tem que pegar e criar elementos, provar, né? Não é criar, você ter elementos de que realmente seu filho está sofrendo uma discriminação por conta da deficiência. É isso que você tem que fazer. Eventualmente, outra pessoa ir lá perguntar sobre matrícula e vai ter a bendita da vaga, entendeu? É esse tipo de prova que você vai conseguir fazer para demonstrar que realmente a sua criança está sendo discriminada, porque ninguém no mundo de Alice fala a verdade, né? Vamos ser honestos. Alguma escola na vida vai falar, olha, a gente não vai aceitar seu filho porque ele é autista, tá entendendo? Ninguém vai fazer isso, gente. A gente tem que tentar criar formas de comprovar que realmente a gente sabe, né? A gente é mãe, a gente sabe quando nosso filho está sofrendo discriminação, que a escola, a instituição de ensino está, sim, dificultando o acesso daquela criança por ela ter uma condição especial. É basicamente isso. A outra coisa também que acontece muito, gente, que é bizarro, é o seguinte, as escolas chegam e falam assim, olha mãe, a gente não vai poder aceitar o seu filho, essa é muito boa, essa eu já ouvi. A gente não vai poder aceitar o seu filho porque nós já temos 2 alunos de inclusão, então fica inviável. Oi, como assim? Fica inviável o quê? Se você é uma instituição de ensino, você tem que, você, né, observa, né, as leis de diretrizes básicas de educação, tudo, você tem que ter ali na sua mente que você vai ter que incluir pessoas com necessidades especiais. Então, você não pode chegar e limitar o número de alunos de inclusão. Isso é ilegal também, gente. Se uma instituição de ensino fala isso para você, ela está sendo calhorda, entendeu? Ela está sendo discriminatória, sim. E aí, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem que pegar, criar elementos, né? E não é criar, gente. É só você pega... A instituição não vai dizer para você, assim, olha, a gente vai falar isso em off para você, né? Eu gravaria, né? Mas
vão dizer que essa gravação, né, não pode ser meio de prova, mas eu pediria para uma amiga, olha, vai lá e vê se tem vaga para tal grupo, para tal série, que é a mesma série do meu filho, para você que tem um filho típico, entendeu? E aí você consegue esse elemento, e aí você consegue judicialmente pleitear um dano moral. É claro, gente, que se você quer muito aquela vaga, você vai ter que ir no Conselho Tutelar, você vai ter que ir no Ministério Público, você vai ter que até ir na Secretaria de Educação exigir, né, que o direito do seu filho seja cumprido. Eu entendo perfeitamente isso, gente. Eu confesso que, assim, minha filha hoje, ela estuda numa escola que tem uma proposta muito inclusiva e eu sou muito grata, né? Não porque a escola está cumprindo a obrigação dela, mas eu sou muito grata por eu ter achado essa escola, porque ela já vinha de uma experiência de outra instituição de ensino e não deu certo. E hoje, ela no final de semana, ela pede para ir para a escola. E eu pensei, caramba, acertei. Porque eu sou só a mãe que ficou mais de 6 meses fazendo a adaptação escolar com minha filha na escola anterior. E para mim, assim, que sou advogada, trabalho, tudo isso, foi um tempo assim que tudo bem, ela precisava daquele suporte, mas foi um tempo que para mim foi muito exaustivo, muito exauriente. Então, assim, é claro que eu vou falar assim, gente, eu pessoalmente, como hoje minha filha tá feliz no ambiente dela, eu sou super a favor dela ficar ali, entendeu? Que ela fique num ambiente que ela se sinta bem. Isso é pessoal, gente. Se eu vou numa instituição de ensino e a pessoa de plano já fala que não quer minha filha, eu falo, pô, não quer porque eles não vão cuidar direito, entendeu? Eu já tenho essa ideia, entendeu? Mas é claro que a gente tem que sempre primar pelos nossos direitos. Eu acho muito válido quando eu ouço mães falarem assim, não, eu vou fazer cumprir a lei. E tá certo, entendeu? Tá certo. Talvez isso seja uma falha minha até de exaustão mesmo pelas minhas experiências anteriores. Cada um é único, né? Cada autista é único, cada pessoa que está no espectro é única, imagina, e cada pessoa é única. Então, eu pessoalmente, eu não brigaria, eu tentaria ir para outro lugar que minha filha fosse melhor acolhida e hoje ela é bem acolhida nessa instituição, graças a Deus. Mas o fato é o seguinte, que as pessoas têm que fazer valer seu direito sim. Então assim, se você quer de repente, olha, eu quero essa vaga porque logisticamente para mim a escola fica perto da minha casa, eu posso levar minha filha andando, meu filho andando e para mim atenderia bem porque o irmão mais velho já está estudando lá, enfim, tem um mundo de coisas. Eu acho que sim, vocês têm que correr atrás sim, e aí o esquema tem que ir no Ministério Público fazer denúncia, né? Porque o Ministério Público é responsável, tutela direito de menor, de vulnerável, né? Nossas crianças são vulneráveis e pode ir no Conselho Tutelar, pode ir na Secretaria de Educação, pode fazer o Tendel mesmo. Tem que fazer, gente. E pode também, né, solicitar, né, uma assessoria jurídica, né, particular ou até por meio da Defensoria Pública. São vários caminhos, né? Agora, se a escola se nega, ainda assim, a receber sua criança, gente, é o que eu falei. Você pode, sim, por meio de provas, comprovar que aquela instituição de ensino realmente está tendo um caráter discriminatório com sua criança e pleitear danos morais, entendeu? É claro, gente, o processo demora, tudo isso é um desgaste emocional muito grande. A gente ouve histórias, até hoje você vê escolas que negam que as crianças tenham, né, um acompanhante terapêutico, mesmo que a família custeie. Tem escolas que não aceitam, entendeu? E, ao meu ver, isso é um retrocesso, isso atrapalha o processo de desenvolvimento das nossas crianças e, ao meu ver, não, né? Pela lei, isso é ilegal, esse tipo de conduta é ilegal, porque se você tem previsão de educação inclusiva, como é que você vai retirar, suprir instrumentos, né? E digamos um acompanhante terapêutico, ele é um instrumento para auxiliar aquela criança de inclusão. Como é que você tira a possibilidade daquela criança se desenvolver melhor, aprender de uma forma mais adequada, né? Com um suporte adequado? Então, gente, hoje, infelizmente, embora nós tenhamos todas essas
historinhas de que a inclusão ainda a gente vai ter que, né, traçar muitos passos, a gente vai ter que lutar muito. E eu confesso que eu sou muito partidária das mães que lutam para ter a vaga, assim, para que suas crianças tenham direito, sim, à vaga e à matrícula numa determinada instituição de ensino, ainda que a instituição de ensino não queira essas crianças, entendeu? Eu tenho, como eu falei, né, eu tenho uma condição pessoal por conta de vivências e experiências minhas, mas é claro que eu acho que a gente tem que ir para a luta mesmo, entendeu, gente? E outra coisa final que eu queria falar é o seguinte, gente, a outra coisa é a seguinte: se seu filho passou um ano inteiro sem plano de ensino individual, gente, saibam que no ano seguinte vai ter uma relutância para se conseguir que seja implementado o plano de ensino individual, mas lutem. Se estiverem aqui no Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, corram atrás do direito dos seus filhos. O plano de ensino individual é um direito, sim, das crianças de inclusão e deve ser implementado. Eu estou falando isso por quê? Porque eu faço parte de grupos, né, de pessoas neurodivergentes, pessoas que têm filhos com neurodivergência, e uma mãe estava relatando a situação dela, que o filho dela é uma criança de inclusão, uma criança que tem TDAH, tem uma dificuldade de sentar para comer com os seus pares, e a escola fez uma reclamação sobre isso. A escola sabe que a criança tem TDAH, sabe da condição da criança e não cria mecanismos para mitigar essa dificuldade dela, entendeu? Assim, gente, por exemplo, minha filha tem autismo. A escola, né, a professora com muita sensibilidade percebeu que para ela comer, ela tem uma hipersensibilidade olfativa. Para ela comer, é melhor que ela comece a comer antes e depois as outras crianças vão sentando ao lado dela, entendeu? Porque se ela senta junto com todo mundo, os cheiros vêm muito à tona e aí ela não suporta e não consegue comer, entendeu? E essa criança, ela, por ter TDAH, ela não consegue administrar bem o tempo dela. Talvez seja o caso de colocar ela para comer um pouquinho antes, botar ela um pouquinho separada, comer um pouquinho antes. Você tem que criar mecanismos, a escola tem que estar atenta. Se o aluno é de inclusão, ela tem que ter um olhar sensível, porque, gente, o plano de ensino individual, ele, além de trazer adaptações pedagógicas, propostas pedagógicas para aquela criança atingir, né, determinadas metas, determinados objetivos, né, que estão previstos, né, no ano letivo, de conteúdo, programa, tudo isso, também tem que ter as questões de inclusão. Olha, o fulaninho de tal, Joãozinho, tem essa especificidade. Como é que a gente vai trabalhar essa especificidade? Ah, essa criança tem epilepsia. Como é que a gente pode, se tiver um evento de epilepsia, como é que a gente vai tratar isso? Entendeu? Você tem que ter no plano de ensino individual, você não é só questão de adaptação pedagógica, de proposta pedagógica, você tem que ter adaptação na vida, para aquela criança estar inserida dentro do ambiente, porque é difícil para ela. Ela vai ter alguns enfrentamentos, alguns obstáculos que crianças típicas não vão ter. E os profissionais de educação têm que estar atentos a essas necessidades, entendeu? Não é só a questão da proposta pedagógica, é muito além. Se você é uma instituição de ensino, você tem a finalidade de inclusão, você também tem que ter essa ideia do que aquele indivíduo realmente precisa. Então, gente, é final de ano, vamos lá, orar para dar tudo certo, mas a gente já sabe que há risco, sim, das crianças terem uma matrícula negada, há risco, sim, de não fez o plano de ensino individual o ano inteiro passado, como é que vai ser ano que vem, entendeu? Há risco, sim, entendeu? E a gente tem que lutar, entendeu? Por mais que seja difícil, a gente tem que correr atrás dos direitos das nossas crianças e fazer com que as instituições de ensino entendam que a inclusão, ela é importante não é só para o filho, para a criança atípica, ela é importante também para as outras crianças, porque aquelas outras crianças, elas vão viver em sociedade e elas precisam conviver com o diferente, elas precisam entender o diferente e respeitar.
É basicamente isso que hoje eu acho que é o mais importante. Então, gente, se vocês curtiram esse vídeo, eu queria que vocês compartilhassem. Meus contatos estão aí embaixo do vídeo. E tem um e-book, se vocês quiserem adquirir, falando sobre direitos dos autistas e falando sobre todas as questões que estão hoje envolvendo nos tribunais, como é que isso tem se tratado. É isso, gente. Um beijo, tudo de bom.